Olá, bem-vindos ao Tática Concurso. Hoje a gente vai dominar de vez razão, proporção e divisão proporcional. Sabe aqueles temas que garantem a sua vaga em matemática? São esses. É isso mesmo, hoje o papo é reto, razão, proporção e divisão proporcional. Entender isso aqui não é só para ganhar uns pontinhos, não, é para construir aquela base de concreto que vai garantir a aprovação. Então, vamos direto ao ponto, direto para as táticas para gabaritar essas questões. Antes de qualquer tática mais avançada, a gente precisa ter a base muito bem feita, certo? E tudo, absolutamente tudo, começa com os conceitos de razão e proporção. Pensa neles como se fossem as ferramentas essenciais na nossa caixa para resolver qualquer problema que aparecer pela frente. Primeiro de tudo, razão. O que é isso, afinal? De forma bem simples, é uma comparação, uma divisão entre dois números. Quando a gente fala a razão de A para B, é simplesmente A sobre B. O número de cima, o A, a gente chama de antecedente. O de baixo, o B, é o consequente. Simples assim. Esse é o pilar de tudo que a gente vai ver hoje. Beleza. E a proporção? Bom, se a razão é a comparação, a proporção nada mais é do que a igualdade entre duas dessas comparações. Se a razão A sobre B é igualzinha à razão C sobre D, pronto, temos uma proporção. E é exatamente aqui que a mágica começa a acontecer para a gente resolver os problemas. E essa aqui, pessoal, essa é a chave mestra, a propriedade fundamental. Sabe o famoso multiplicar em cruz? É isso. Em qualquer proporção, o produto dos meios, que são o B e o C, é sempre igual ao produto dos extremos, o A e o D. Guarde isso com carinho, porque essa é a ferramenta mais poderosa que existe para encontrar valores desconhecidos. Agora que a base está sólida, vamos construir o nosso mapa. Em matemática de concurso, uma coisa é certa: entender a relação entre as grandezas é tudo. Elas caminham juntas ou vão para lados opostos? É isso que a gente vai ver agora. E aqui está a diferença que é o pulo do gato. Nas grandezas diretamente proporcionais às DP, a lógica é simples. Se uma sobe, a outra sobe junto. Se uma desce, a outra desce também. A razão entre elas é sempre a mesma, uma constante. Agora, nas inversamente proporcionais, as IP, é o contrário. Enquanto uma sobe, a outra desce. E aqui o que se mantém constante é o produto entre elas. Entender essa diferença é o segredo para não cair nas maiores pegadinhas de prova. Bom, chegamos ao prato principal da nossa aula. Divisão proporcional é, sem a menor sombra de dúvida, o que as bancas mais amam cobrar. Dominar essa técnica aqui é dar um passo gigantesco em direção à aprovação. Para dividir um valor de forma diretamente proporcional, a tática é um método de 3 passos, bem direto. Passo 1, some as partes. Passo 2, encontra a constante de proporcionalidade, o nosso famoso K. Como? Dividindo o valor total pela soma que acabou de encontrar. E passo 3, multiplique essa constante por cada uma das partes. Simples, direto e à prova de erros. E para divisão inversamente proporcional, hein? Qual é o segredo? O grande macete é que não é um problema novo. A tática é transformar o problema de P em um de DP. Mas como? Simples, a gente vai trabalhar com o inverso dos números. Ou seja, em vez de dividir por 2, 3 e 4, por exemplo, a gente vai dividir de forma diretamente proporcional a 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. É uma virada de chave genial que simplifica tudo. E se a questão resolveu misturar tudo? Calma, sem pânico. Às vezes, um valor precisa ser dividido de forma diretamente proporcional a A e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional a B. A regra é clara. Você simplesmente junta tudo numa única fração, A sobre B, e faz uma divisão diretamente proporcional a ela. É um jeito de unir os dois mundos num passo só. Teoria é fundamental, mas a gente sabe que a aprovação vem mesmo com a prática. Então, vamos agora aplicar essas táticas numa questão de concurso real para provar que elas funcionam de verdade na hora do vamos ver. Ok, olha só essa questão, clássica de concurso. Geraldo distribui a coleção dele em frações. A pergunta é sobre a quantidade que o Gilson recebeu. O segredo aqui é acompanhar com muito cuidado o que sobra a cada passo. Vamos resolver isso juntos, etapa por etapa. O primeiro passo é organizar a casa. Vamos chamar o total de miniaturas de M para facilitar. O enunciado diz que Gerson recebeu 2/5 de M. Simples assim. Guardamos essa informação e vamos para o próximo passo. Agora, um ponto crucial. O que sobrou depois que o Gerson pegou a parte dele? Bom, se o total é um inteiro, ou seja, 5/5, e ele pegou 2/5, sobraram 3/5 do total. Esse valor, 3/5 de M,
É o nosso novo todo para a próxima etapa da divisão. Muita atenção aqui. Gilson recebeu 1/3 do que sobrou, não do total original. Então, a gente calcula 1/3 de 3/5 de M. Isso dá 1/5 de M. Pronto, agora a gente sabe a fração exata do Gilson em relação ao total de miniaturas. E a Glória? Ela ficou com o que restou. Do que sobrou para dividir, que era 3/5 de M, a gente tira a parte do Gilson, que foi 1/5 de M. Sobram, então, 2/5 de M. E o enunciado nos deu informação de ouro. Essa fração equivale a 48 miniaturas. Opa, agora temos uma equação para resolver. Com a equação montada, encontrar o total M fica fácil, né? Se 2/5 de M é igual a 48, a gente resolve a equação e descobre que M é igual a 120. Sensacional! Descobrimos o total da coleção. E agora, a resposta final. A pergunta é sobre o Gilson, lembra? A gente viu que ele recebeu 1/5 do total. Como o total é 120, a conta é 1/5 de 120, que dá 24. Tá aí, gabarito na mão, usando a lógica das frações passo a passo, sem erro. Ótimo trabalho! Para a gente fechar com chave de ouro, vamos revisar algumas dicas finais, sabe? Aqueles macetes que fazem toda a diferença na hora da prova, na hora da pressão. Anote aí esta dica de ouro. Em questões de regra de sociedade, aquelas que falam de sócios dividindo lucros ou prejuízos, a regra é simples. Se eles investiram capitais diferentes por tempos diferentes, a divisão é diretamente proporcional ao produto do capital pelo tempo. É uma aplicação direta do que a gente viu hoje e, acredite, cai muito em prova. E aqui o alerta final para ninguém mais cair nessa. A pegadinha mais comum do mundo é confundir DP com IP. Lembre-se, em DP, a razão é constante. Em IP, o produto é constante. E uma dica visual para não esquecer. Na divisão inversamente proporcional, quem tem o maior número, como 5, sempre vai ficar com a menor parte do valor. Se essa explicação te ajudou a destravar a matemática, a entender melhor esses conceitos, então siga o canal, compartilhe com aquele colega concurseiro que também está na luta e, claro, acione o sininho para não perder mais nenhuma tática de concurso. Continue firme nos estudos e até a próxima!